Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 30 de julho, terça-feira. Vamos ler juntos Isaías 17, 6. Contudo, ainda ficarão para trás algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira e sobram 2 ou 3 azeitonas presas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia Jeová, o Deus de Israel. Irmãos, esse capítulo aqui de Isaías, e é que eu já falei por aqui, né? Isaías tem uma divisão assim muito interessante, né? Você tem muitos ais de forma geral, e são princípios divinos, né? E ali do capítulo 1 ao capítulo 5 você tem, quando eu digo você tem, é porque está escrito. Então, está escrito, Isaías capítulo 6, a chamada de Isaías, do 7 até o 39, mais ou menos, são diversos julgamentos, tanto para Israel, advertências, julgamentos e profecias para Israel e diversas nações vizinhas. E do capítulo 40 em diante, é o que eu já mencionei por aqui, ao que me referia, é a mensagem de conforto, de consolação, que começa a anunciar com mais propriedade, com mais detalhes, a vinda do reino, a vinda do Messias. E o grande conforto e consolação para Israel. Mas aqui nós estamos pontuais, né? Naquela segunda fase do livro, aonde está lidando com nações e profetizando sobre os seus destinos e os porquês destes destinos, destes julgamentos. E aqui são duas. É uma palavra para Damasco, que é a capital da Síria, e, perdão, o engasgo. É que eu fiquei na dúvida se é a capital da Síria, mas enfim, Damasco. E Israel, Reino do Norte, também chamado de Efraim. Efraim era uma das tribos, mas em muitos textos das Escrituras, esse é um deles, o Reino do Norte, aquelas 10 tribos, lembra da divisão lá depois de Salomão? Ficou a maior parte de Israel, a divisão demográfica era 3/4 da população de Israel ficou no Reino do Norte, as maiores riquezas, os melhores rios, tudo de melhor ficou lá no Reino do Norte. E as 2 tribos do Reino do Sul, o que tinham de melhor, digamos assim, era porque o templo estava lá, os sacerdotes e tudo mais. Mas todo mundo falhou, mas primeiro quem falhou foi o Reino do Norte, por causa da idolatria. E Deus trouxe julgamento sobre o Reino do Norte. A invasão do exército do exército assírio, né? Que a Síria, a capital é Nínive, e a Síria, a capital é Damasco, é isso mesmo. A Síria, quando invadiu, levou muita gente para uma dispersão, a terra ficou ocupada por estrangeiros e, enfim. E esse verso aqui, ele está nos informando algo muito importante para a nossa fé. Eu creio que seja importante falar sobre remanescente. E o significado disso para nós, igreja cristã, né? Primeiro que não é uma palavra nova, ou nova não, única. Não é só esse verso que fala da realidade de remanescentes. Então, a gente tem remanescente
em vários castigos trazidos por Deus. O que significa que, apesar, vamos falar assim, da gravidade do castigo, da severidade do castigo, da ira de Deus manifestada, a sua misericórdia cobriu alguns, porque Deus não ia desfazer ou zerar a descendência de Abraão, perdão, porque por causa da promessa, né? Por causa da vinda do Messias, por causa de planos maiores. Então Deus sempre conservou um remanescente em Israel, porque Israel não pode ser destruído, porque a chamada de Israel, ela tem esse sentido de perpetuidade, né? E serão sempre numerosos, apesar dos muitos castigos, apesar do holocausto, apesar de uma série de coisas que acontecem. Israel permanece, porque esta foi a promessa de Deus para Abraão, reafirmada em Jacó. Outras promessas foram feitas a Davi, de maneira que Israel recebeu diversas palavras, das quais a gente entende perfeitamente, através dos profetas, né, do Antigo Testamento, a gente entende que Israel então vai permanecer. E o apóstolo Paulo explica muito bem isso. Também é carta aos Romanos, se eu não estou enganado, é o capítulo 11. Se eu não estou enganado, é o capítulo 11. E, enfim, nós percebemos que Deus, então, nunca zerou. O seu castigo, então, teve um limite. E esse verso ele ilustra de maneira, uma ilustração mesmo, né? Uma metáfora. Não chega a ser uma metáfora, mas é uma figura. Assim como o pessoal da agricultura, hoje a gente chama de agro, né? Agronegócio. O pessoal da agronomia, quando vai lá fazer as suas colheitas, eles deixam para trás algumas espigas. E aqui a espiga não é tão importante nesse texto, mas a questão da oliveira. Ela é cheia de azeitonas, tipo cacho, não exatamente um cacho de uva, então que é mais unido, né? Mas enfim, não deixa de ser um cacho. A colheita é feita sacudindo a oliveira e aí as azeitonas vão caindo, eles colhem no chão. Só que sempre sobra duas ou três, cinco ou seis, como diz aqui o texto, nos galhos mais altos. E aí, para quem já está lá com 99%, 98%, que já está recolhido, não vai se dar o trabalho de subir lá em cima para pegar meia dúzia. Então deixa, né? Então Deus está usando esse quadro, portanto, da agronomia, de quem cuida de oliveira e colhe oliveira, para dizer que Israel, e aqui no caso é o Reino do Norte, Efraim, não seria, não se desfaria completamente, ou não sairia 100% da terra, como foi na invasão assíria e como os assírios levaram eles embora, né? Ficou um remanescente. E há quem diga que depois, na invasão babilônica, parte desses que permaneceram no norte também foram levados. Quem disse isso foi o Calvino, deve ter algum estudo, eu estou apenas replicando o que li já um dia, e que posteriormente esse pessoal também voltou. Mas veja, a gente sempre teve a informação de que voltou a tribo de Judá, mas o Calvino saiu com essa. Mas não importando, pode até esquecer essa citação do Calvino, vamos ficar com a ideia de que o Reino do Norte sobrou alguém, assim como houveram outros remanescentes.
E pensando na questão do futuro, na grande tribulação também será assim. É um remanescente a quem Deus vai tratar. Bom, e o que isso importa para nós? Mas você contou uma história do passado, a gente não viveu essa época. O que isso tem a ver conosco? Porque o remanescente para Deus, na maioria das vezes, são aqueles que guardaram a fé. Então, Deus, honrando a fé, o temor no coração destas pessoas, livra estas pessoas do castigo. Portanto, se a palavra de ordem do próprio Deus era espada, peste, ou, enfim, fome, espada, peste e fome, né? Os três recursos que Deus sempre usou para castigar Israel. O remanescente está livre de tudo isso. Vão sofrer as consequências de um país devastado e tudo mais, mas Deus conserva, né? Osmar, e aí? E nós? Nós somos aqueles que precisamos conservar a nossa fé. Porque a fé de muitos está sendo diluída com uma série de outras coisas, outras possibilidades, outros, eu vou chamar aqui de desencontros, né? Há uma desarmonia em muitos ambientes cristãos. E a palavra de Deus, já que falamos de profecia, né? Estamos lendo um livro profético, a palavra de Deus ensina que vai chegar um tempo de apostasia, de abandono da fé. E aí a gente precisa, isso está no Novo Testamento, a gente precisa ter as mais profundas convicções, né? Para nós não perdermos a nossa fé e não irmos com a multidão e não sabemos exatamente o porquê haverá essa debandada, né? Perdoa a expressão, né? O porquê que essas coisas acontecerão vai ser uma manobra maligna, né? Mas no que diz respeito à igreja, também Deus vai ficar com o remanescente. E são essas provas, são essas dificuldades que vão mostrar quem serve ao Senhor, quem não serve. Deus fará essa diferença. Então, se existe gente apenas nominal, se tem gente que está, mas não é do íntimo, do ser discípulo de Jesus de fato, estas dificuldades hão de separar o rebanho do Senhor, né? Osmar, mas que coisa ruim de se falar. Pois é, mas existem também outras possibilidades. Nós tivemos um irmão querido que perdeu um filho, é um pastor da Assembleia de Deus, perdeu um filho e depois, uma semana depois, perdeu a esposa. E quando orávamos com a igreja, eu particularmente pedi a Deus que aquele nosso irmão não tivesse uma crise de fé e que a sua confiança em Deus não fosse abalada. Porque eu falo de apostasia como um movimento que vai acontecer, mas no dia a dia tem muita coisa que pode também bagunçar a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus. Sofrimento e más notícias, diagnósticos e outras coisas assim, o luto, perdas, catástrofes, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Aonde questionamentos são possíveis com relação se Deus está ou não cuidando, né? Ou do porquê que Deus não me livrou, né? Então são coisas possíveis, porque nós somos falhos, mas o nosso Deus está cuidando de nós. E veja que a palavra de Deus tem, eu vou evitar citações, até porque já falei demais, mas sempre Deus conservou um remanescente fiel.
Deus sempre conservou pessoas que temeram o seu nome, que preferiram honrar o nome do Senhor e não se apegar à idolatria, honrar o nome do Senhor apesar das dificuldades, né? Serviram ao Senhor, temeram ao Senhor, por isso que Deus os conservou. Que Deus nos ajude. Então eu falo de intempéries, eu falo de crises individuais, eu falo de possibilidade de crise de fé, eu falo da grande apostasia, eu falo de manifestações e manobras das trevas. Tudo isso aí está no mundo, mas nós precisamos ficar ligado na oliveira, nem que seja, nem que seja não, será um número menor. Osmar, isso é matemática? É 4, são 6, né? Não, são 4, são 6, não. Não estou falando de números, eu estou dizendo que não é um número exato, é isso que eu estou querendo dizer, mas com certeza é um número diminuído, né? Não é essa população enorme do censo, entende? Do IBGE, não é essa população enorme. Todo mundo diz que é evangélico, mas o remanescente existe. O que importa, Osmar? Importa é que eu preciso ser essa azeitona que fica ligada na oliveira, nos ramos mais altos, nos ramos mais frutíferos. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, guarda a nossa vida, livra-nos do mal. Nos ajuda, Senhor, a guardar a nossa fé, o nosso coração, para te servir, apesar de todas as dificuldades e todos os desafios que virão. Põe o teu temor no nosso coração. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.